A SIAP informa que convidou todos os candidatos através das suas redes sociais de forma aberta para essa entrevista. E hoje nós estamos com o candidato a deputado estadual Jefferson Eckelberg. Eckelberg. Nome difícil de falar, mas enfim. Jefferson, muito obrigado pela sua participação conosco. Nós vamos ter 19 minutos e 26 segundos para essa entrevista, é o tempo que foi dado para todos os candidatos. E ela vai ser dividida entre a sua apresentação, 8 perguntas que nós vamos te fazer aqui, se der tempo, e considerações finais. E o tempo vai contar a partir de agora com a sua apresentação. Tá, ok. Então, primeiramente, boa tarde a todos os espectadores. Boa tarde a você, Guto. Obrigado pela oportunidade. Então, eu sou o professor Jefferson, trabalho na rede pública estadual, né? Como professor, sou pedagogo. Trabalho em Alexandre, na escola de Alexandre já há muito tempo. Meu nome de urna é Prof. Jeff, o número é 50777, tá, para deputado estadual. Então, assim, eu venho de uma carreira, né, eu nasci e vivi em Curitiba há muito tempo, sou formado pelo Cefet em eletrônica, formado em pedagogia pela Universidade Federal do Paraná e sou especializado também em gestão ambiental pela Facel. Tá? E, né, como muitas pessoas, aí eu me cansei um pouco da situação política do nosso país, do nosso estado. Então, assim, como eu não via a mudança que eu esperava na política, desse entra e sai, nunca enxerguei nenhuma mudança, eu decidi que acho que a mudança teria que partir de mim. Então, eu assumi essa responsabilidade e o fardo também de me colocar como candidato. Porque não é fácil, né? As pessoas acham que é fácil a gente se candidatar, não é fácil. É uma corrida bem árdua, bem pesada, bem cansativo, mas eu estou com a proposta aí, a ideia é a gente tentar fazer uma nova política mesmo, a gente está com uma proposta diferente aí, que é o mandato coletivo cidadanista, cidadão, com a participação ativa mesmo do povo, né? Então eu convido todos aí a conhecer o nosso projeto, tá? Ok, candidato, muito obrigado. Então vamos partir para as perguntas agora, e a primeira pergunta vai ser sobre emprego e renda. O litoral é uma das áreas mais carentes de geração de emprego e renda de todo o estado, muito embora tenha condições, atributos, logística, infraestrutura e mão de obra em abundância. Se eleito, candidato, quais são os seus projetos para potencializar a instalação de novos postos de trabalho na região do litoral do Paraná? Certo, essa é uma pergunta bem interessante. E assim, eu vejo que hoje, né, como você falou, o nosso litoral tem toda essa carência, não só o litoral, né? Em todas as 399 cidades do nosso estado, nós temos uma carência de postos de trabalho, só que às vezes a gente fica muito focado em algumas questões grandes, né? Por exemplo, precisamos atrair empresas grandes que geram muitos empregos, e às vezes a gente fica muito preso nessa proposta, nessa política de geração de emprego a partir de grandes indústrias, né? E às vezes essas indústrias não trazem tudo aquilo que a gente espera, né? A gente espera que venha muito bônus e, na verdade, às vezes é muito ônus. Uma grande área desmatada, né? Muitos cargos de trabalho ocupados por pessoas de fora, principalmente os melhores cargos, como a gente vê nas questões do porto, né? Então, a gente precisa, de repente, mudar um pouco essa lógica. Eu vejo essa situação da seguinte forma. O nosso litoral ele é lindíssimo, belo. Né? Temos recursos naturais aqui em abundância que podem ser explorados pelo turismo de uma forma muito sábia, muito correta. Temos excelentes profissionais para trabalhar nessa área. Podemos também trazer, através das universidades e das escolas, cursos formativos para que as pessoas passem a trabalhar nessa área de turismos, né? E a ideia, para a geração as propostas que eu quero levar, que não são minhas, na verdade, o meu mandato, como a proposta do mandato é coletivo, as propostas já foram construídas de forma coletiva, ouvindo grupos de pesquisa, grupos de estudo, né? Então já existem estudos que mostram que o pequeno empreendedor, o pequeno empresário emprega mais e de uma forma melhor as pessoas, né? Então a minha proposta, que eu construí coletivamente com as pessoas, né, que eu torno a dizer que a nossa proposta é de criar dentro do estado do Paraná e de início já, uma proposta de criar já direto aqui para o nosso litoral um polo tecnológico para a gente fomentar a geração e proporcionar, né, incentivo à criação de startups,
de microempresas, né, jovens que querem empreender. Então a gente precisa de incentivos nesse sentido para que os jovens possam empreender, criar a sua startup, exportar a tecnologia. A gente tem pessoas inteligentíssimas aqui na área de agroecologia, na área de turismo, na área até da própria tecnologia mesmo, microeletrônica, programação e tudo mais. A gente tem pessoas boas aqui que poderiam estar fazendo essas startups aqui, empregando pessoas daqui e que às vezes tem que sair daqui porque não tem essa oportunidade. Então a ideia é a gente criar polos dentro do nosso município, primeiro aqui dentro do litoral e depois expandir isso para todo o estado, né? Então polos que deem essa oportunidade, políticas que proporcionem o empreendedorismo e a geração de startups, que vão gerar muitos empregos, sem a gente ter que trazer grandes indústrias, né? Então, com isso a gente movimenta o comércio local, a economia local, gera emprego e gera renda, né, dentro do próprio município, dentro das próprias localidades. Perfeito. E ainda voltando sobre emprego e renda, nós temos um caso particular que é Pontal do Paraná. Pontal do Paraná tem lá a sua vida econômica em 3 meses do ano, que é na alta temporada de praia, e em seguida fica bem complicado lá a criação de emprego. E, no entanto, você falou que tem uma formação ambiental, né? Uma formação ambiental. Tem lá entraves burocráticos que não permitem aquela construção daquela rodovia que leva até o futuro porto, né? Exatamente. Qual seria aí a sua opinião sobre isso? Você acha que é viável o desenvolvimento daquela região de maneira sustentável? Eu vejo que é possível sim, mas eu vejo com outros olhares, né? Por exemplo, aproveitando já para entrar nessa questão de porto, né? Se existe uma grande verba para a gente investir num terceiro porto no nosso litoral, aqui já muito próximo a Paranaguá já tem 2, né? Se temos dinheiro suficiente para a iniciativa privada fazer um novo porto em Pontal, por que não a gente resolver primeiro os problemas que o porto trouxe para a nossa cidade? Então, a nossa cidade hoje pena com a questão portuária. Desde a sujeira na estrada até o porto que simplesmente nos vira as costas e nos deixa à míngua. Então, se existe essa verba, vamos melhorar primeiro a estrutura da cidade de Paranaguá, tornar um porto realmente sustentável, ecológico, e depois, né, se necessário, a gente vira a atenção para, né, através de uma discussão, acho que isso a gente tem que levar à discussão. É necessário, não é? Né? Existem outras políticas que a gente pode trazer para Pontal do Paraná e que gere renda, gere emprego, como uma dessas que eu falei, né, de repente, né, trazendo esse polo de tecnologia, fomentando a criação de startups e fortalecendo o microempresário dentro da região, né, principalmente na área de turismo, talvez a gente consiga gerar essa renda e gerar emprego dentro da cidade de Pontal, né? E eu vejo assim, se a gente fizer um novo eixo dentro da cidade de Pontal, que a gente sabe que não vai sair como eles dizem que vai sair, né, e o dinheiro entra, a gente não vê para onde que esse dinheiro foi, não sai a obra como era para sair, né, e a gente já tem um eixo ali, com diversos microempresários, com diversas pessoas na área do comércio, de turismo, tem tudo ali. Por que não a gente não revitalizar aquela área, fazer de repente um binário ali com as ruas próximas, fazer um binário e fortalecer essa economia local que já existe ali e que está abandonada. A gente vê ali que falta uma infraestrutura para aquele pessoal. Durante a temporada, a estrada principal de Pontal ali é um caos, gente. É um vai e vem ali, mas ninguém se entende. Né? E que se a gente estruturar melhor essa questão, talvez a gente consiga gerar renda e com boas propostas, uma discussão bem participativa por toda a população, talvez a gente consiga gerar um plano a longo prazo para que durante o ano todo a gente atraia turismo. Polos gastronômicos, polos turísticos, enfim, todas essas questões a gente pode trazer à tona, trazer propostas populares, que é o que eu me proponho. Eu quero ser o porta-voz, levar as propostas da população para dentro, né, para a discussão dentro da Assembleia Legislativa do Paraná. Porque nós temos hoje o costume do candidato que entra, o deputado entra, ele leva a proposta dele ou a proposta do partido e o povo nunca é ouvido. Às vezes o que ele propõe não é o que o povo quer. Então a gente precisa mudar essa lógica. Eu me proponho a levar a discussão feita com a população. Se a população achar que tem que ser X, vai ser X. Se a população achar que tem que ser Y, vai ser Y. Depois de uma grande, né, assembleia de discussões com especialistas e tudo mais. Eu acho que a gente tem que levar tudo para o diálogo. Né? Não pode ser nem
mais para A nem mais para B. Acho que tem que ter um meio termo, tem que haver diálogo, tem que haver um estudo para todos os casos. Ok, obrigado, candidato. Vamos para a próxima pergunta, e essa vai falar sobre segurança. Segurança pública, o aumento da violência é a quarta preocupação do brasileiro, né? Como o senhor poderá ajudar nessa questão aqui, o nosso litoral? Isso. Então, Guto, eu como professor, todo professor é teimoso pra caramba, né? Eu posso falar isso de praxe. Então, eu sou teimoso e eu cismo em falar que a gente não pode tratar de segurança sem a gente falar em educação. Então, a gente precisa melhorar as condições da nossa educação, porque se você dá um livro hoje, amanhã você não vai ver a criança pegando uma arma, né? O adolescente, o jovem pegando uma arma. Então, a gente precisa de uma educação forte, né? Aliado a uma polícia que também participe dessa formação cidadã. Nós precisamos de cidadania. Então eu vejo hoje, né, a polícia perde um tempo danado, às vezes combatendo o tráfico, e a gente parece que está enxugando gelo, a coisa não vai. E talvez se a gente começar, né, primeiro, fortalecer uma educação cidadã com a participação da polícia, a polícia indo à escola, fazendo um trabalho com essas crianças, mostrando que o policial não é o bicho-papão, que ele está ali para ajudar, que ele está ali para ajudar na educação. A escola aberta, trazer a comunidade para dentro da escola também para participar dessas ações, educar mesmo o nosso jovem por uma vida, não por uma vida pro trabalho, porque a gente fala muito, tem que formar para o mercado de trabalho. Eu falo que não, a gente tem que formar para a vida. Ele tem que entender de tudo, de questões sociais, da desigualdade que a gente tem hoje. Então o nosso jovem hoje, e dá perspectiva para o nosso jovem, então é um tripé na verdade, é segurança, educação e geração de emprego e renda. Então, assim, se a gente der uma formação boa para o nosso jovem hoje e proporcionando colocação ele dentro da sua própria localidade para empreender, para desenvolver uma atividade para a qual ele se propôs, se dedicou, estudou, eu creio que a gente consegue dar uma reviravolta nessa questão aí da segurança pública. Então, assim, é claro que a gente tem que investir, hoje a gente vê que também a segurança pública ficou aí em terceiro, quarto plano também, assim como a educação, Nosso último governo deixou muito a desejar. Então a gente tem que buscar um fortalecimento da nossa polícia também, um fortalecimento na área da educação e um fortalecimento também na área do emprego e renda. Obrigado, candidato. Vamos para mais uma pergunta. Vamos falar sobre saúde, voltado para o nosso hospital regional do litoral aqui, que atende 7 cidades. Deveria ser uma referência em atendimento médico hospitalar para toda a região. No entanto, a prática está bem distante disso. O que o senhor poderia fazer para ajudar o hospital regional a ser uma referência? Joia. Bom, primeiro a gente tem que deixar claro, a gente está falando em propostas, mas a gente tem que deixar claro que a principal função do deputado é fiscalizar e propor leis, fazer a proposição de leis. E a gente fala hoje muito na questão da corrupção, desvio de verba, daí falta para a educação, falta para isso. Se existe desvio de verba, porque algo não está certo. Alguma parte dentro da cadeia não está funcionando corretamente. Então, qual que é a função do deputado? Fiscalizar. Se está havendo desvio de verba dentro de uma prefeitura, dentro do estado ou dentro do nosso Congresso Nacional e dentro do país, é porque alguém não está fiscalizando da forma correta. Então a gente precisa revitalizar, fazer com que os deputados cumpram com a sua função, que é fiscalizar, para que não haja desvio de verba. Aí, não havendo desvio de verba, a gente vai poder realmente trabalhar na proposição, de medidas que fortaleçam a educação, a saúde e a geração de renda. Então, assim, na função de deputado, a primeira coisa, além de, depois de ouvir, porque a gente tem que ouvir também os profissionais da saúde. O que eles acham que não funciona lá dentro do hospital regional? Por quê? Então, a gente tem que trazer eles para dentro desse diálogo. A gente não pode decidir nada sozinho. Trazer primeiro eles para a gente ouvir o que eles acham que precisa ser mudado lá, se é a questão de infraestrutura, se é a questão de verba, se é a questão de salário, de benefícios. A gente precisa ver essas questões. No que não está correspondendo à altura para eles, E aí eu vi também em contrapartida a sociedade, O que o cidadão que precisa do hospital está sentindo falta lá também. E a partir daí, a gente criar uma proposta com todos eles. É renda, é verba. Aí sim o deputado, com o aval de toda essa população, que é a minha proposta, dentro do mandato coletivo, com o aval de todos, ouvindo todos, a gente ter uma proposta escrita e falar assim, tá aqui, a proposta é essa.
vamos buscar renda, precisamos de renda, precisamos, né, buscar financiamento, renda, enfim, seja lá o que for decidido junto com a população, é aquilo que nós vamos levar para a Alep, para a Assembleia dos Deputados, e correr atrás, bater na porta do governador, bater na porta de quem quer que seja, presidente da República, até do Papa, se for necessário, a gente vai. Tá? Eu me proponho a fazer esse trabalho, gente, fiscalizar, propor as leis sempre de forma coletiva, ouvindo a todos. Né? Eu vou ser o porta-voz do povo. Ainda sobre o tema saúde, candidato, nós falamos somente do hospital regional, mas eu gostaria de saber a sua proposta para a saúde em todo o litoral. Em todo o litoral. Bom, uma coisa que a gente tem que fazer, né, como, né, torno a ser repetitivo, né, primeiro a gente tem que trazer as pessoas para a gente fazer um levantamento do que não funciona dentro do nosso litoral, né? Porque às vezes fica naquele diz que também um fala que é bom, outro fala que é ruim. Então a gente precisa passar limpo isso. Vamos reunir todo mundo, vamos ver, ó, o que está faltando em Matinhos, o que está faltando em Antonina, o que está faltando em Morretes, em Paranaguá. A gente tem que fazer um levantamento das nossas cidades. Quais são as carências, tá? Mas não a carência que a gente acha. A gente tem que ver a carência que o povo realmente sente, né? A carência que o profissional da saúde sente. Não é o que fulano pensa. Nós temos que discutir isso coletivamente. Nós temos que parar com os achismos. Né? Eu sei. Eu sou deputado, eu sei o que falta. Eu conversei com o fulano. Não é com o fulano, com o outro. Nós temos que conversar com todos. Nós temos que abrir o espaço de diálogo. Né? O deputado não pode mais decidir as coisas sozinho. Acabou esse tempo. O povo tem que ser representado dentro da Assembleia Legislativa, gente. Não dá mais para o cara levar a palavra dele como se fosse a verdade do povo. E não é. O povo é que tem que decidir as coisas. Então, a proposta é ouvir, ver fazer um levantamento do que realmente, qual é a carência específica de cada cidade nossa do litoral e, em conjunto, de forma coletiva, a gente tomar as ações necessárias. Levar as propostas junto à Assembleia Legislativa e correr atrás, bater na porta de todo mundo para que isso saia do papel e se torne uma realidade dentro do nosso litoral. Ok, candidato, muito obrigado. Nós temos 16 minutos e 20 segundos ainda. Pouco de tempo para mais uma saúde, mais uma pergunta, essa voltada sobre saúde que eu acabei de fazer para o senhor, então estou descartando, ela estava no pote já, né? Então, aqui com saúde e segurança, voltado para as drogas, né? As drogas são consideradas pelas autoridades públicas como um principal fator de violência urbana, gerando degradação social e enormes problemas na sociedade, inclusive de saúde pública. Alguns acreditam que precisamos de leis mais severas, outros de maior assistencialismo por parte do governo. Como enfrentar esse problema que é crescente no nosso litoral? Pois é um problema que eu, como trabalho em escola, a gente sabe como é complicado, né? Os nossos jovens hoje, infelizmente, a gente está perdendo para as drogas e não é qualquer droga. A gente sabe que o crack está batendo forte e o crack destrói mesmo. É difícil de recuperar o jovem que foi para o crack, né? Então, Guto, é uma situação assim que eu acho que a gente tem que fazer um diálogo bem profundo acerca dessas questões, sabe? A gente precisa trazer, né, a segurança pública para esse diálogo, a gente tem que trazer a população, a gente tem que trazer a saúde, porque não é um tema para a gente discutir assim numa roda de boteco, né? Eu acho que assim, é um assunto muito profundo. Como eu falei anteriormente, né, eu conversei já com algumas autoridades na área policial e eles falam, né, dessa questão das drogas, que hoje eles enxugam gelo, né? Então, você pode aumentar em 1.000, 2.000, 3.000 policiais e a gente nunca consegue efetivamente acabar com a violência gerada por meio do tráfico, né? Então, assim, como você falou, alguns acham que se a gente aumentar vai diminuir mais os dados a ponto que realmente não está diminuindo. Quanto mais a gente militariza, parece que pior, mais aumenta a violência, né? Então, eu não sei, acho que talvez a gente tenha que parar de enxugar gelo e começar a pensar em outras formas viáveis da gente combater a violência, né, que advém do tráfico de drogas e da drogadição. Na área da saúde, a gente sentar e discutir propostas nessa área da saúde, na área da educação principalmente, e na área da segurança também. Discutir leis também, né? Será que não está na hora da gente rever algumas questões referentes às drogas, né? Será que talvez descriminalizar, né, legalizar uma ou outra, né? A gente tem alguns países que tomaram essas medidas e conseguiram, né, reduzir drasticamente, né, a violência por conta das drogas. Talvez seja a hora da gente fazer esse diálogo, né?
Se sim, sim, se não, não, né? Mas acho que a gente tem que discutir, acho que é viável a gente discutir, acho que a gente precisa discutir essa questão, né, das drogas. O senhor tem 18 segundos para suas considerações finais, bem rapidinho. Então tá jóia, gente. Então, ó, essas foram um pouco das minhas propostas. Convido todos a visitarem o meu site, www.profjeff.net. Lá tem tudo bem explicadinho, quem eu sou, as minhas propostas, o que a gente tem, mandato coletivo. E venham somar com a gente. Candidato, nós não podemos exceder Tá, o tempo em respeito às demais entrevistas. O litoral mais forte depende do seu voto. Eleições 2018. E esta foi a última entrevista dos candidatos a deputado estadual e federal pelo litoral do Paraná. A SIAP lembra que fez convite público aberto através das suas redes sociais a todos os candidatos. Não esqueça, o litoral mais forte depende do seu voto.